Olá! Nessa edição do programa Saúde e Consciência, conta com a participação do pós-doutorando da Universidade Paranaense, o Carlos Renato de Freitas Guaitolini, e a doutoranda do programa de Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos da Unipar, a Isabela Carvalho, para falar sobre resistência bacteriana em saúde única. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo o Carlos e a Isabela. Nós vamos conversar sobre um assunto bastante interessante que é saúde única. Saúde única. O que dá para entender com esse termo? Quando a gente fala em saúde única, o que seria isso? Antigamente nós chamávamos de saúde pública. Só que hoje nós não podemos pensar como uma saúde apenas dos humanos. Hoje em dia tudo está envolvido. Os animais, o meio ambiente, a água que a gente toma, o ambiente que a gente convive mesmo, o solo, as plantas. Então, o termo, ele hoje, o que cabe para definir a saúde pública seria a saúde única, por conta desse ambiente que é criado para o humano ter saúde ou para o animal ter saúde. Aí hoje se fala muito disso, né? Tudo bem, hoje nesse programa nós vamos conversar bastante sobre resistência bacteriana, mas não tem como a gente não citar o coronavírus, que agora está se falando bastante. E tem tudo a ver, não é? Ele vem do animal? Como que é isso? A notícia de que o coronavírus ele venha de um tipo de alimentação. O coronavírus ele é um ótimo exemplo de saúde única. Porque a cultura de um país, que é a alimentação dele, existem até revisões de literatura que mostram que era possível o aparecimento dessa cultura, desse povo que eles comem sopas de morcego. E o morcego ele tem esse coronavírus. Uhum. Então as reportagens hoje dizem que o coronavírus ele veio dessa alimentação deles. É um ótimo exemplo de saúde única. O animal com o ambiente que é cultural e o humano que se alimenta desse animal. Com certeza. Acho que hoje em dia está cada vez mais em alta ter animais domésticos, sim, vários tipos, né? Não se fala mais só em pets, mas a gente tem várias espécies aí possíveis de ser criada em ambiente doméstico e realmente não tem como a gente separar uma coisa da outra, não é? Não tem. E vale lembrar também que hoje o veterinário está inserido dentro do SUS nos programas de saúde da família. Ah, que legal, eu não sabia. A nossa profissão também está inserida, porque está se observando muito essa relação muito estreita entre humanos e animais. Uhum. Então, como que isso pode trazer doenças, tanto de um lado, é uma mão dupla. Então, tanto o animal pode trazer doença para o humano, como o humano pode trazer doença para os animais. Então, a gente tem que estar preparado para todas essas situações que possam ocorrer, e por isso que o médico veterinário foi inserido nesse programa. Porque toda casa, hoje em dia, tem um animal. É muito legal você citar isso, né? E vamos tentar conhecê-los um pouco melhor também. Você, então, é médico veterinário? Eu sou médico veterinário. Trabalha com saúde única? Agora eu estou trabalhando no meu pós-doutorando, a gente está trabalhando com resistência bacteriana, avaliando os animais, fazendo swabs para avaliar a resistência nos animais. Mas a gente quer linkar esses animais com o ambiente que ele vive. Como é que é esse ambiente? Como é que é a casa? Que essa resistência do animal pode me trazer me esclarecer a respeito do ambiente dele. Até porque se ele é portador de uma bactéria e convive no ambiente humano, ele também pode transmitir, não pode? Sim. Já tem alguns trabalhos relatando isso, essa via de mão dupla mesmo. A resistência que foi encontrada no animal foi encontrada também no proprietário. O contrário também é verdadeiro. Então, a gente tem que começar a ter essa preocupação. Porque hoje toda casa tem um cão ou um gato, pelo menos, que às vezes dormem na cama com o proprietário, com o responsável, às vezes está ali no ambiente familiar, muito próximo aos filhos, às vezes filhos muito pequenos. Sim. Então, toda essa interação influencia também na resistência, na troca dessa resistência entre humanos e animais.
Isabela, e você? Você não é médica veterinária? Eu sou médica veterinária, me formei aqui na Unipar em 2015. Fiz o mestrado também aqui e agora o doutorado. E o meu doutorado ele também é na saúde única. São amostras de suínos pré-abate e que, como resultado preliminar, nós já achamos genes de resistência, que são pedaços de DNA que tornam a bactéria resistente aos antibióticos. Excelente. Quando a gente fala de resistência bacteriana, esse é um termo que aparece bastante na mídia, né? Como que as pessoas que estão lá em casa podem entender isso? Hoje em dia, a resistência bacteriana é o novo assunto da Organização Mundial da Saúde, porque nós estamos indo para uma era pós-antibiótica, que a gente chama. Nós vamos voltar para antes da criação da penicilina. O que é a resistência? É uma forma da bactéria que ela encontrou para ela se defender do medicamento ou do produto de limpeza. Existem vários tipos de resistência. Existem bactérias que elas se aderem a qualquer tipo de material e você não consegue retirar com nenhum produto que exista no mercado. Existem bactérias que não morrem facilmente, que se multiplicam muito mais rápido do que o imaginado. Existem N formas delas existirem, assim, de ter essa resistência. Mas hoje o mais preocupante mesmo são os genes, que são esse pedaço do DNA que torna elas resistentes. Entendi. Mas a gente não tem que ficar tão preocupado assim, né? Se fala muito dessa questão da resistência bacteriana, mas se a gente for pensar, tem antibiótico. Os antibióticos funcionam sempre? Então, qual que é o negócio? Porque às vezes a gente vai no médico, ele passa um antibiótico por 14 dias ou 7 dias e a gente acha que com 5 dias está bom. Só que aí o que acontece? A gente mata uma porcentagem de bactérias. Só que aquele pouquinho, aquele 10%, 5%, 1% de bactéria que não morreu, talvez seja uma bactéria, ela é a mesma espécie, mas ela tenha mais resistência àquele antibiótico, precisava de mais tempo para ela morrer. E aí essas medicações erradas acabam levando a bactéria a criar essa resistência. Então, às vezes o que a gente escuta muito falar, principalmente as pessoas de mais idade, falam assim, esse remédio para mim não funciona mais. Na realidade, não é o remédio que não funciona mais. Talvez a bactéria que ele tenha não responde mais àquele antibiótico. E aí a gente começa a criar problema, porque aí você toma um antibiótico, às vezes um antibiótico simples, das classes menores, então os antibióticos mais antigos, que não funcionam mais. Aí tem que ir cada vez mais para antibióticos mais de última geração. E se a pessoa não faz o uso correto, essas bactérias começam, quando elas são desafiadas, elas vão criando resistências a esses antibióticos mais novos. E aí cria um problema, porque vai chegar uma hora, a gente já não tem tanto antibiótico. A indústria farmacêutica tem uns 10, 15 anos que ela não lança nenhum produto assim realmente novo. Ela lança variações daquilo que já existia. Então, se tem uma variação, as bactérias que já eram resistentes àquela variação ao anterior, elas se tornam resistentes muito mais rapidamente. Porque você não mudou muita coisa. Sim. Mas a gente tem que, pelo menos, tomar os antibióticos de forma correta. E na pesquisa, assim, quando vocês encontram que esse gene de resistência nesses animais, né, que vocês estão pesquisando e que encontra também na pessoa que convive junto com o animal, a mesma espécie, e aí, vocês encontraram esse gene de resistência que é comum para os dois, e como que trata? Vai ter que tratar o homem e o bichinho de estimação da mesma forma? Como que vocês fazem? Na minha pesquisa do mestrado, eu pesquisei em cães para saber qual era o nível de resistência das bactérias presentes no orifício nasal deles. A cada 10 antibióticos que eu testava, 8 a bactéria já não funcionava nas bactérias. Não morriam? Não morriam. A bactéria teve casos de antibiótico, de bactérias que cresceram por cima do antibiótico. Nossa! Elas ignoraram completamente a presença deles. Eu não achei nenhum gene de resistência nessas minhas amostras, nas amostras de cães. Mas algumas das resistências, elas eram de humanos, que pode ter sido essa troca, por ser sem gene. Mas hoje o nosso grupo pesquisa alguns métodos
por exemplo, plantas medicinais, que os antibióticos podem não afetar a bactéria, mas as plantas medicinais podem. Às vezes, só o uso da planta não vai ser suficiente, né? Não. Seria um uso combinado? Como que seria? Nós fazemos um teste que ele se chama sinergismo e antagonismo. Pode ser que a planta mais o antibiótico funcione muito bem, que aumente o poder dos dois. Eu uso o chá de alguma planta com antibiótico e ele melhora aquele efeito. Pode ser que ele só continue os mesmos para os dois, ou pode ser que um elimine o efeito do outro. Então, nós temos que fazer muitos testes para saber qual que é, o que eles precisam. Se a gente pode usar só o antibiótico, a planta mais o antibiótico, só a planta. E qualquer planta tem esse efeito? Então, nós pesquisamos na literatura o que as pessoas pesquisaram antes de nós. Existem plantas que são conhecidas como antidepressivos, como anti-inflamatórios, e que hoje nós vemos que elas também podem ser antimicrobianas, podem inibir o crescimento dessas bactérias. Mas hoje nós miramos em plantas alimentícias e as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, que não são tóxicas às pessoas, aos humanos ou aos cães. E será que a indústria farmacêutica usa desses mesmos meios na hora que vai desenvolver um antibiótico? Por exemplo, pega esse conhecimento de que foi achado com essas plantas e talvez transforme isso em um novo medicamento? Então, eu acho que a indústria vai ter que voltar uns anos. A pesquisa vai ter que regredir para poder evoluir novamente. Então, ela vai ter que começar a pesquisar isso. Talvez não a planta em si, ela não vai fazer o extrato da planta para usar, mas ela vai usar aquele composto isolado e vai tentar fabricar esse composto de forma industrial, porque você tem uma escala industrial que só com a planta você não consegue atender, mas para usar. Eu acho que isso é uma possibilidade da indústria e tem algumas indústrias que já estão acordando para isso. Porque assim, chega num ponto que a pesquisa com aquilo que tem não vai mais. Chega num ponto que ela para, então você tem que buscar novas alternativas. As indústrias farmacêuticas gastam bilhões assim, para pesquisa e inovação, para novos medicamentos. Tanto é que a gente não sabe, mas talvez eles já até tenham fórmulas novas ou medicamentos novos. Eles só não lançam porque ainda tem, às vezes, um medicamento que está sobre patente, então não vale a pena você lançar um medicamento enquanto você tem um que é exclusivo. Entendi. Mas à medida que vão vencendo essas patentes, sempre tem um produto novo chegando no mercado. E aí você mantém aquela patente e depois aparece outra. Mas eu acho que... Estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas no próximo bloco nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre quais são essas bactérias, né, nas pesquisas que vocês levantaram, que estão presentes aqui na nossa região. Você que está em casa, não sai daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estou aqui para falar com você que deseja cursar um mestrado em Direito Processual Civil. O mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar é recomendado pela CAPES e aborda profundamente essa temática. Por meio de uma metodologia reflexiva, o curso proporciona debates que visam o aperfeiçoamento do direito com um incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão. Promovemos nesse ambiente intercâmbios com instituições nacionais e estrangeiras e buscamos qualificar nossos alunos para a docência e a investigação científica. Venha para a Unipar e faça parte, você também, dessa equipe de sucesso. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata.
Governo Federal. Mestrado e doutorado em Ciência Animal da Universidade Paranaense. Recomendado pela CAPES, conceito 4. Cumprindo importante função social, qualifica profissionais de diferentes profissões para atividades que beneficiam a saúde humana, animal e ambiental. Promove a pesquisa e o desenvolvimento de produtos inovadores para ações sustentáveis. É o primeiro doutorado na área de medicina veterinária na região noroeste do Paraná. Venha para a Unipar e faça parte você também desta equipe de sucesso. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Mestrado e doutorado em Biotecnologia, aplicada à agricultura da Universidade Paranaense. Integrado ao conjunto de processos formativos. Voltado para a capacitação de profissionais em temas relacionados ao sistema produtivo agrícola e agroindustrial. Recomendado pela CAPES. Moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional. Primeiro doutorado instituído na região noroeste do Paraná. Dirigido a graduados em Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Farmácia, Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Química, Medicina Veterinária e áreas afins. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, o Carlos e a Isabela. Estamos conversando sobre esse assunto que é a resistência bacteriana e vocês desenvolvem pesquisas aqui na Universidade Paranaense. Como que é? Aqui na região, o que vocês estão encontrando de bactérias nos suaves, nos isolados que vocês estão estudando? Vou começar então. A minha pesquisa, eu estou fazendo suave vaginal de cadelas para ver quais bactérias que tem e o que tem de resistência. A gente ainda não fechou os dados, porque a pesquisa ainda está em andamento, mas assim, a gente já encontrou muito animal com resistência e a gente às vezes pensa que é animal mais velho que vai apresentar resistência. E não. Tem animais com 2, 3 meses de vida que apresentam resistência a quase que todos os antibióticos que foram testados. Mas será que ele já vem com essa bactéria herdada da mãe, que estava prenha e acabou passando para o... Eu acho que não de forma herdada, mas como ele está no ambiente ali durante a amamentação, ele acaba tendo contato com aqueles fluidos que saem durante o parto, ele acaba adquirindo essas bactérias e aí ele já é resistente. Então é um animal que mais para frente, se ele apresentar um problema, vai ser bem complicado de tratar. Essas cadelas são cadelas domésticas ou elas são cadelas de abrigo? Nesse caso a gente mesclou um pouco entre doméstico e cadelas de abrigo para ver o que a gente encontra nessas duas realidades. E às vezes, eu olhando outro dia os dados, o que é engraçado, que a gente pensa que no abrigo vai ter mais resistência. E não foi o que a gente encontrou. Às vezes cadelas domiciliadas têm mais resistência. O que a gente pode prever? Pode fazer uma inferência sobre o resultado. Que como a gente, às vezes os produtos de limpeza que a gente usa, tudo que a gente usa às vezes para deixar um ambiente muito limpo, leva à resistência, as bactérias vão se acostumando com aquilo. E aquele ambiente que é mais, digamos, natural, que é limpo, mas não é hiper clean, não gera tanta resistência. Então isso é uma coisa interessante que a gente está encontrando. E essas cadelas que vocês estudam, elas já foram expostas a antibióticos também ou vocês não chegou nesse ponto? A gente não chegou nesse nível de pesquisa de questionário, para ver quais tratamentos anteriores, se teve ou não.
Porque às vezes não é só o produto, o ambiente, né, no qual eles estão, às vezes já foram expostos antes a antibiótico e talvez com uso incorreto, como vocês mencionaram, né, que esse uso incorreto também pode gerar. E a gente tem que lembrar que assim, se na medicina, se em humanos a gente tem muito automedicação, na veterinária a gente tem 200 vezes mais. Porque a pessoa não precisa de uma receita para comprar um antibiótico. Ela chega num pet shop, numa casa de ração, e às vezes o balconista que não tem formação suficiente para indicar, mas ele indica um antibiótico. Ah, pode ser isso, toma esse antibiótico. E é de venda livre na veterinária? A maioria sim, a grande maioria sim. Só as medicações controladas, os anestésicos são controlados. Agora os antibióticos na veterinária são de venda livre. Então a gente tem esse risco. E aí tem esse risco porque às vezes as mesmas bases de antibióticos que a gente usa na veterinária são utilizadas na medicina humana. Era isso então que a gente Então leva a é resistência. o mesmo antibiótico que é empregado no humano, é empregado também no animal. Existem E trabalhos. ele é de venda livre. Existem trabalhos que falam que alguns humanos, como o antibiótico para humano ele é restrito, compram remédio veterinário para tomar, porque ele acha que o médico está errado em não prescrever um antibiótico para ele. Existem pesquisas que mostram isso. Acho que é complicado, Mas né? só lembrando que todos os medicamentos eles devem ter Claro, tem que ser receitado prescrição de um médico por- veterinário e não simplesmente você ir lá comprar. É o médico veterinário, ou quando se trata do humano, né, pelo médico, a pessoa ela tem que passar por uma avaliação, isso é muito importante, tem que passar por uma avaliação para fazer um tratamento correto, principalmente quando se trata de antibióticos, né? Sim, e não só os animais são os vilões, senão, nós estamos falando aqui, parece que só os animais têm, mas nós já fizemos pesquisas ali no laboratório que mostram que nós encontramos bactérias, inclusive com genes de resistência, em termômetros, em olivas de aparelhos médicos, aparelhos de pressão. Mas geralmente eles não são higienizados, passado o álcool 70, ou mesmo, não sei, que outros, clorexidine, Sim, alguma coisa. Mas é como nós falamos anteriormente, a bactéria é como um lutador de boxe. Se ele luta muitas vezes contra a mesma pessoa, ele vai começar a decorar o que essa pessoa faz. E ele vai começar a se defender melhor. Então ela faz isso. E existem bactérias, como o Staphylococcus, que é um que está presente na nossa pele, que ele se adere. Uma forma de resistência dele é criar um filme nele e que ele não consegue sair dali. Então, não importa qual aparelho que ele esteja, ou uma mesa, por exemplo, que ele vai estar ali, não importa o que você passe. Nós já encontramos também no laboratório, em moedores, esse biofilme. E ele está ali. E pode ser que ele produza toxinas, que é o que causam as intoxicações alimentares. E a bactéria ela morre no calor. Já a toxina não, a toxina ela sobrevive. O nosso corpo ele acaba sendo um ambiente para bactérias, na verdade. A gente tem uma flora bacteriana, a presença de várias dessas, inclusive, que é encontrado tanto em animais quanto em humanos. Quando que é que ele vai se tornar patológico? Esse corpo tem que ser exposto a um outro tipo de bactéria ou essa mesma bactéria que já está no meu corpo pode se tornar patológica? A bactéria pode ser patológica à medida que sua imunidade caia. Porque talvez ela está num ponto de equilíbrio que o seu corpo está dando conta de combater ela. Você, por algum motivo, teve uma queda de imunidade, o seu corpo perde as defesas e a bactéria vem e acaba te fazendo algum mal. Então, por isso que a gente tem sempre que manter a saúde de alguma forma. Às vezes a gente tem às vezes depois de uma gripe, alguma coisinha, a gente tem alguma outra coisa em sequência. Talvez alguma coisa que desregulou nosso organismo, caiu nossa imunidade, teve uma bactéria oportunista que se desenvolveu e está causando um outro mal. E nessa pesquisa que vocês fazem, que avalia tanto o animal quanto o humano, vocês encontraram alguma coisa estranha? Por exemplo, essa bactéria eu nunca tinha visto, falado dela, enfim, alguma coisa diferente que não é comum? Nós já encontramos, não um tipo de bactéria, mas em animais de vida livre, animais selvagens, em puma, em macacos que vivem soltos, em alguns animais que foram atropelados e que nós coletamos algumas amostras, resistências que são tipos de resistência que nós não encontramos em cães, que são domésticos. Nós tivemos uma pesquisa que um doutorando defendeu agora com morcegos. Morcegos, eles voam até 60 quilômetros por noite de distância. Então ele passeia por aí.
e ele teve o gene de resistência. E ele é um morcego, ele não tem contato com nada. Um dos fatores pode ser o armazenamento de agrotóxicos em lugares próximos. Ele pode estar se alimentando de ou até de antibiótico usado para gado, porque é um agente de crescimento na pecuária, para aves também. Ele pode estar se alimentando dessa ração e o organismo dele falou, opa, vamos ser resistente a isso, que isso aqui está matando a gente. E vocês fazem diversas pesquisas com várias avaliações. Vocês mandam para fora. Isso é feito em algum laboratório aqui na Universidade de Meia? Tem estrutura para isso? Como que é? A gente tem toda a estrutura para fazer isso aqui. Então, todas essas pesquisas de resistência a gente faz no laboratório de biologia molecular que a gente tem, né, a professora responsável, a professora Daniela. Então, tudo a gente desenvolve ali, a gente faz a parte de... que a gente fala que é a mais braçal, que é a parte de passar a bactéria para a placa, coleta, a bactéria crescer, a gente isolar, porque às vezes de uma amostra vem várias bactérias, então a gente tem que isolar, tira esse isolado, aí congela essa bactéria, ou então faz a extração do DNA dessa bactéria para depois fazer biologia molecular, a gente tem equipamento para fazer biologia molecular também. Então tudo isso a gente faz dentro da instituição. Nossa, a universidade ela oferece tudo isso. Isso fica restrito só para pesquisa ou é para a população também? Como que fica? Não, a gente tem, isso a gente está falando no laboratório aqui, mas no HV a gente tem um laboratório para atender a população. Então o que seria o ideal? Toda vez que antes de eu usar um antibiótico, eu fazer um antibiograma para ver quais antibióticos que realmente matam aquela bactéria que aquele animal está apresentando. Então a gente coleta a amostra, manda lá para o HV, para o hospital veterinário. A gente tem um laboratório montado lá para fazer isso, capaz de fazer isso. Então a gente faz esse isolamento lá, testa alguns antibióticos já pré-selecionados na requisição que você preenche, que a pessoa preenche, e a gente testa isso e depois mostra o resultado. E com base nesses resultados, os veterinários, eles indicam aqueles antibióticos que realmente a bactéria é sensível a eles. Então não é só, por exemplo, a pessoa tem um petzinho em casa que está apresentando, né, a sintomatologia de uma infecção e daí a pessoa fala assim, opa, está em uma infecção bacteriana, eu vou tomar um antibiótico, vou dar um antibióticozinho para ele. Aí vai lá e compra um antibiótico, não pode ser então qualquer um. Não. Porque ou você está piorando a resistência ou você não está fazendo nada com ele, não vai alterar. São todos os antibióticos que matam todas as bactérias. Existem bactérias que já nascem resistentes a alguns antibióticos. Nós temos dois tipos de bactérias, gram-negativas e gram-positivas. A diferença é a parede. Uma tem uma parede celular mais grossa, digamos assim, do que a outra. Então, se é um antibiótico de parede, a que não tem parede não vai funcionar, porque ela quase não tem. Então, tudo isso são detalhezinhos que os antibióticos... Nós temos que pensar antes de usar qualquer antibiótico. E o nosso laboratório no hospital veterinário não é só para cães e gatos que estão com infecções. Eu acho que as pessoas já conhecem que o leite, as vacas têm mastite, por exemplo. Nós também fazemos esse teste para ver qual é a bactéria que está saindo na mastite da vaca para ser melhor tratada. Isso é bastante importante, porque essa vaca ela não vai poder produzir para ser consumido pelo humano, né? Tem que tratar tudo, porque senão acaba passando, né? E daí, como que a pessoa que está lá em casa, então ela tem o seu petzinho, foi, né, consultou o veterinário e quer fazer esse examezinho, né? E quer fazer a placa lá para ver que cultura que está crescendo nesse bichinho. O que ele faz? Então, o veterinário vai fazer requisição, ou ele vai coletar a amostra e vai levar a requisição lá para o HV e vai chegar lá na recepção e falar assim, olha, eu trouxe uma amostra, eu queria fazer cultura em antibiograma. Aí eles vão chamar a gente no laboratório e a gente começa a processar a amostra. O resultado, em média, ele sai, em 7 dias a gente solta um resultado, porque tem que esperar crescer, às vezes cresce mais de uma bactéria, a gente tem que isolar. A gente não pode pegar tudo aquilo que cresceu, botar tudo aquilo para testar para todos os antibióticos, às vezes cresce 3 bactérias diferentes, 3 colônias de tipos diferentes. A gente não pode pegar um pouquinho de cada e testar. Então, a gente testar cada uma para uma coisa e ver o antibiótico que calhe melhor para as 3. Tem que ser um que seja em comum para as 3. Sim. Ou então, fazer uma associação de antibióticos para aquela situação. Interessante. Foi muito esclarecedor, né? Todo o assunto que vocês passaram. Achei super legal a pesquisa que vocês desenvolvem aqui dentro da universidade e fiquei
bastante animada com a estrutura que é oferecida tanto para a pesquisa quanto para a comunidade, né? Sim. Pela universidade. Obrigada pela participação de vocês no nosso programa. Vim compartilhar os conhecimentos conosco. Obrigado. E você que está em casa, eu espero você na próxima semana.